nós não podemos nos curvar. Independente do convite que você receba, se você sabe que aquilo não vai agradar ao Senhor, você não pode se contaminar. Infelizmente, nós vemos um cenário hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que não é dessa forma. Não é verdade? O que nós vemos de pessoas se curvando e se contaminando simplesmente pelo dinheiro é incrível. É igual a Teca falou aqui agora há pouco. Se o seu amor, se o seu coração, o seu amor estiver no dinheiro, não tem como o Senhor te abençoar. Amém? Muitas vezes a gente vê a pessoa assim prosperando, mas depois a cobrança vai vir. Porque a nossa recompensa não está aqui. Nossa recompensa está onde? Na Nova Jerusalém. Amém, queridos? Não é verdade? Nós vemos um cenário dessa forma. Pessoas se curvando. Pessoas se contaminando. Somente no meio político. O cara, antes de entrar lá, se candidatar lá e se eleger, a pessoa é 100%. Se elegeu, entrou lá, acabou. Infelizmente é dessa forma. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei, a vida dele não deve ter sido nada fácil. Vivendo em um lugar desse, com esse tipo de pessoas, imagina o sofrimento que ele passou. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, como Deus tem um propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Levanta a mão. Sabe por que eu peço para levantar a mão? Porque quando você levanta a mão, você está concordando. Nós estamos vivendo aqui na terra, estamos vivendo no céu. Isso é importante. Que você levante essa mão e fale, não, eu creio que Deus tem um propósito, tem propósitos, não propósito, Deus tem propósito na minha vida, em nome de Jesus. Muitas vezes, quando pediam para levantar a mão, eu falo, coisa chata. Mas se você for ver no mundo espiritual, isso é muito importante. Porque você está declarando que você concorda. Amém? Não é verdade? Quando a pessoa pergunta para você, se você ficar quieto, não dá para saber se você concorda ou não, só você. Mas quando você declara que você concorda, isso no mundo espiritual é muito forte. Em nome de Jesus, me perdoa. Porque às vezes a pessoa fala, que coisa chata. Mas eu quero que seja assim. Porque eu creio que dessa forma fica mais firme. Amém? A sua confirmação em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Como eu falei aqui, ele tinha um propósito na vida dele como na nossa. Amém. E ele permaneceu sendo fiel, um homem fiel, valente, agora respeitado por todos. Aleluias. Glória a Deus. Se você permanecer fiel ao Senhor, aonde você for, você será respeitado em nome de Jesus. Oh, glória. Abra em Romanos 8, 28, em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Aleluia. Deus tinha um propósito. Amém? Diz assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, para o bem daqueles que o amam. Aleluias. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, Deus age ao seu favor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Oh, glórias. Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, qual seria o real motivo de tanto ódio, de tanta raiva dos próprios irmãos? Tá certo que era menos irmão, mas era irmão dele. Eles viviam junto. Para eles
humilharem e expulsarem Jefté da sua casa. Glória a Deus. Aí nós vimos aqui no versículo 2, volta aí para o versículo 2 para nós lermos novamente. Versículo 2 diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aí ficamos pensando aqui mostra que Jefté, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele vivia na casa junto com os irmãos. Amém? Amém ou não amém? E aqui mostra claramente, se ele vivia na casa junto com os irmãos, é porque o pai, Gileade, reconhecia Jefté como seu filho legítimo. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. E se ele reconhecia Gileade como seu filho legítimo, automaticamente, o que nos leva a crer? Que ele herdaria que era do pai, como primogênito. Por isso que nós vimos aqui, aleluias, que eles, aí que nos leva a crer, para não perder o raciocínio. Se até então ele tinha 17 anos, morava junto com os irmãos, e de repente os irmãos expulsam ele de casa, nós levamos a crer o quê? Que o pai morreu. Não é isso? Então, ajuntando uma coisa com a outra, é simples. Eles já sacaram isso na hora. Então eles se reuniram e falaram: vamos expulsar Jefté daqui antes que ele venha querer ocupar o lugar do pai e tomar posse da herança que faz parte dele, que ele tem direito. Então, arrumaram um jeito rapidamente e expulsaram da casa. Foi isso, resumindo, o que aconteceu em nome de Jesus. Aleluias. Estão compreendendo até aí? Ou não? Glória a Deus. Isso é tão maravilhoso. Quando eu estava lendo isso, eu escrevi aqui: a partir desse momento, nesse momento da vida de Jefté, um momento tão caótico, por incrível que parece, que nesse momento caótico que Jefté estava passando, ali começou um novo tempo de Deus na vida de Jefté. Ele jamais imaginaria isso, que naquela situação toda, naquele contexto todo, sendo humilhado, sendo expulso de casa, estava nascendo um novo tempo de Deus na vida dele. E sabe o que Deus falou para mim? Que muitas vezes nós estamos passando por uma situação caótica, exatamente essa palavra, caótica, uma situação horrível na nossa vida, e muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem um discernimento, e eu não vou negar que isso acontece comigo também, lógico, porque nós enxergamos tão pouco, não é verdade? Que muitas vezes nessa situação, não estou falando em todas, mas pode ser que nessa situação que você está passando, de constrangimento, uma situação caótica na sua vida, talvez esteja nascendo um novo tempo de Deus na sua vida. Não é verdade? Estava ou não estava nascendo um novo tempo de Deus aqui na vida de Jefté? Ele estava sendo expulso de casa, sendo humilhado, indo morar numa cidade que, ela morava só tranqueiro, em outros nomes falando, os excluídos ali. E estava nascendo um novo tempo de Deus na vida dele. Demorou 16 anos para isso acontecer. Mas estava nascendo um novo tempo de Deus na vida dele. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E ainda coloquei assim, que Deus falou para mim assim: se você crê que realmente, que em meio às dificuldades, está nascendo um novo tempo de Deus na sua vida, Deus vai te honrar em nome de Jesus.
Deus vai te honrar. Então, abaixa a cabeça. Continue seguindo em frente. E creia que Deus está nascendo um novo tempo de Deus na sua vida. Que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí coloquei aqui. Sabe o significado do nome de Jefité? No hebraico diz: Deus abre. E Deus abriu uma porta inacreditável na vida de Jefité. Aí eu coloquei aqui, de um soldado de 17 anos, bastardo, depois de 16 anos, ele volta como juiz de Israel. 16 anos depois ele volta, sem contar que os outros teve que ir lá atrás dele, ele volta, Deus concede a vitória e depois ele se torna juiz em Israel. Deus honra Jefité depois de 16 anos numa posição maravilhosa naquele lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Essa outra coisa aqui. Agora eu vou citar 2 princípios ou qualidades de Jefité que chamaram a atenção de Deus. Deus viu que Jefité se manteve fiel. Mesmo estando em uma situação revoltante, em um lugar onde só havia pessoas levianas, num ambiente terrível. Aleluias. O que chamou a atenção de Deus aqui foi a fidelidade de Jefité. Glória a Deus. E há pessoas que passam, glória, que acham que, por fato de estar passando por um período difícil, tem o direito de se corromper pelo fato de estar passando por esse tipo de situação. Chegam até a dizer que Deus, já que Deus não resolveu a minha situação, eu não vou resolver da minha própria forma. Não é? E muitas vezes, esse tipo de situação, esse tipo de agir, quando nós agimos com a nossa própria vontade, sem querer saber se Deus está de acordo ou não, esse tipo de agir, que muitas vezes leva a pessoa a passar por circunstâncias, terríveis na vida, porque não se importou se Deus estava de acordo ou não com aquele tipo de situação ou atitude que você tomou. E aí sofremos as consequências. Não é? Eu mesmo já sofri muitas consequências terríveis porque tomei atitudes sem, analisar direito, sem pedir uma direção para Deus. Aí depois a cobrança vem. Aí muitas vezes a gente quer se corromper ainda. Acho que tem o direito de se corromper porque acho que Deus não está nos abençoando. Mas você está passando aquilo porque é fruto de uma atitude que você tomou sem consultar Deus. Simplesmente é fruto daquilo. Então muitas vezes a gente não pode nem reclamar. Tem que pedir forças a Deus para passar pela tempestade. Em nome de Jesus. Aleluia. Estou entendendo ou está meio complicado aí? Glória a Deus. Deus é fiel. Em Jeremias 7:24 diz assim, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na natureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Aquele povo de Israel que não deu atenção no que o Senhor estava falando, e às vezes eles prosperaram, pelo contrário, eles regrediram. Exatamente isso que eu acabei de falar, que está na palavra de Deus. Se você não inclina os seus ouvidos, se você não presta atenção naquilo que Deus está te falando, ao invés de você andar para frente, você anda para trás. Então isso é muito importante na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jefité, porque mesmo vivendo no meio de tantas injustiças e falcatruas, ele se manteve íntegro e fiel a Deus.
Aqui lembra aquela passagem que está lá o apóstolo Paulo passou em Filipenses, abre aí, por favor, 4, versículo 12 e 13. Filipenses 4, versículo 12 e 13. Aleluia. Acharam? Diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passado, tendo pouco, ou tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Vou ler de novo. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Jefté passou por tudo isso também. Passou ou não passou? Ou você acha que ele não passou isso com 16 anos morando numa cidade daquela? E Deus o fortaleceu. E Deus vai fortalecer cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Quando Paulo diz aqui assim, ó. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação. Isso é forte, não é, irmãos? Qual seria esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação? É a fé em Deus. É você crer que realmente Deus é com você. É você crer que realmente o Senhor está na frente. É você confiar realmente em Deus. Porque quando você realmente age dessa forma, você não vive contente em toda e qualquer situação. É verdade ou não é? Sim ou não? Não é? O Jefté, acredito que foi da mesma forma. Ele passou por todas essas situações e Deus o fortaleceu. E Deus vai fortalecer cada um de nós em nome de Jesus. Levante sua mão assim e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, que eu seja dessa forma, que eu aprenda em que qualquer situação que eu passar, que eu passe, em nome de Jesus, contente, em nome de Jesus. Amém? Porque só Deus pode nos sustentar. E nós, quando deparamos com uma situação complicada na nossa vida, é difícil você ficar contente, não é? Não é? Somente quem é ansioso. Quem é ansioso aqui? Consome. A ansiedade consome uma pessoa. Eu sei porque eu sofro com isso ainda. Peço para Deus me ajudar. Tire essa ansiedade de mim, tire a ansiedade de cada um aqui. Porque a ansiedade, como a minha esposa sempre diz, não é de Deus. Eu glorifico a Deus pela esposa que Ele me deu. Porque ela me ajuda demais. Sabe? Porque quando você está ansioso, uma palavra de Deus é muito bem-vinda. Porque muitas vezes a ansiedade deixa você perdido, sabia disso? Você não sabe mais o que você faz. Você nem na realidade sabe o que você está fazendo. Não sabe se a atitude que você está tomando é certa, se já é errada. Sabe? Você fica naquela e acha que o mundo vai cair na sua cabeça. Aí quando pega uma pessoa que realmente fala, você está aqui, assim, sim, confia em Deus. Isso está acontecendo na minha vida, amados. Quando Deus deu essa palavra para mim, Deus falou comigo. Porque eu estou passando uma situação na minha vida que é dessa forma. Por isso que eu falei, é difícil você, como Paulo disse aqui, viver contente em todas as situações. Que Deus tire essa ansiedade.
que nós vamos ter mais confiança nele em nome de Jesus. E meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Isso serve para mim. Confesso perante a igreja. Amém, amados? Não deixa a cidade tomar conta de você, não. Deus é contigo. Aconteça o que acontecer, continue caminhando. Siga em frente. Deus é contigo. Deus é conosco em nome de Jesus. Tempos melhores virão. Repita comigo. Tempos melhores virão. E virão mesmo. O melhor está por vir. Esse ano é um ano de colheitas. E é o ano que o inimigo mais trabalha. É o ano que ele mais se levanta para que você não perca a sua porção. Mas está quebrado isso. Em nome de Jesus. Nós vamos pegar a nossa porção. Vamos continuar pegando a nossa porção em nome de Jesus. Porque se foi semeado, está na hora da gente colher. Deus já mostrou isso. E nós vamos colher. Amém? Vamos continuar colhendo em nome de Jesus. Muitos já colheram. E todos nós, em dezembro, nós vamos subir aqui. E todos vão ter como testemunhar as bênçãos que Deus fez nesse ano em nome de Jesus. Seja em qualquer área. Amém? Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, eu parei aqui. Amém. Segundo, né? Segundo princípio, a qualidade de Aritex, chama a atenção de Deus. Dele não ter orgulho, não ser orgulhoso. O orgulho é um mal terrível que retém, paralisa. Ele bloqueia a bênção de muita gente. Sim ou não? Infelizmente, muita gente, ainda hoje, pessoas que foram humilhadas ou maltratadas por outras pessoas, se forem chamadas para voltar lá, mesmo que ela seja num cargo superior, ou num, no outro patamar, mesmo assim, falar lá, eu nem coloco mais os meus pés. Eu nem quero ver a cara daquele povo, a cara daquelas pessoas. Enquanto você tiver, isso é um exemplo, tá, amados, de orgulho. Enquanto você tiver esse tipo de sentimento, ressentimento no seu coração, Deus não vai te abençoar. Amém? Não podemos ter orgulho. Se Deus manda fazer, vamos fazer em nome de Jesus. Não importa. Se Deus mandou, tem que fazer. Não podemos ter esse tipo de sentimento. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus sabe, amado. Se Deus tiver poder e autoridade de uma pessoa que tem raiva, que tem rancor no coração, qual a primeira coisa que ela vai fazer? Ela não vai perder a oportunidade e vai se vingar daquela pessoa que maltratou ela, que humilhou ela, não há dúvida. E esse não é o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Não é o propósito de Deus na nossa vida. Você acha um exemplo? Todos conhecem aqui a história de José do Egito, amém? Todos conhecem? Amém. Amém. Você acha se José do Egito não tivesse perdoado os irmãos, você acha que ele tinha conseguido chegar a ser governador do Egito? Não teria. Porque tudo que aconteceu na vida de José era um propósito de Deus na vida dele. Então nós temos que ter sim um coração perdoador em nome de Jesus. Porque se você não tiver um coração perdoador, tiver esse tipo de sentimento no seu coração, Deus não vai te abençoar. E esse não é o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu coloquei aqui, ó. Perdoar não é nada fácil, mas guardar rancor, e guardar rancor destrói. José foi traído, abandonado, esquecido, mas ele não guardou mágoa. Ao invés de focar nas injustiças, José escolheu focar em Deus e nas bênçãos que recebeu. Ele perdoou os seus irmãos, que o venderam como escravo e os tratou bem. Quer ver como foi assim? Só para ficar nas minhas palavras. Só abre aí em Gênesis 50, no capítulo 50. Gênesis 50, versículo 19 e 20. Só para ficar nas minhas palavras. Gênesis 50.
Versículo 19 e 20. Amém? Diz assim, ó. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Ele está falando isso para os irmãos, né? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje você fosse preservada a vida de muitos. José reconheceu que era o propósito de Deus na vida deles. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Ou seja, José, além de perdoá-los, ele ainda preservou a vida deles. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu profetizo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que todo o mal que planejado contra as nossas vidas, Deus vai tornar em bens. Amém? Você que crê, levante sua mão e receba. Todo o mal que planejado contra a nossa vida, Deus vai tornar em bem. Amém? Glória a Deus. Dê uma glória a Deus em nome de Jesus, amados. Amém. Estou terminando aqui, amém? Hoje eu cumpri minha palavra, hein? Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amados, independente da pessoa que te causou tristeza, rancor, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja patrão, seja quem for, não guarde essa mágoa no seu coração, amém, amados? Porque se você guardar essa mágoa no seu coração, não é de Deus isso. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Então que você não saia com esse peso daqui em nome de Jesus. Eu tenho certeza que no lugar que você foi humilhado, se você tiver um coração sem mágoa, sem rancor, Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Você vai ter essa vitória nas suas mãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Finalizando aqui, ó, você é um escolhido do Senhor. Sua história não acaba aqui. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Você verá o agir das mãos de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que no louvor fizer